Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como vocês já devem ter visto aqui no título, vim fazer uma resenha pra vocês da nova base da Mari Maria, a Cover Up. É um lançamento, tem no máximo aí uns 15 dias que lançou, já era pra ter saído essa resenha, porém, lockdown, adiantamento de feriado, etc, a transportadora acabou demorando e aí atrasou uns dias. A nova base da Mari Maria é a Cover Up. Como eu falei pra vocês, é um lançamento, tem mais ou menos uns 15 dias. E daí hoje a gente vai fazer uma resenha, um detalhamento sobre a base. Mas antes de tudo, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de maquiagem, se você gosta de Mari Maria, ou se você só tá curioso, não esquece de curtir esse vídeo, que é uma maneira do YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, então ele te entrega mais, e também fazer o meu conteúdo chegar a outras pessoas. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você poder estar por dentro de tudo que eu estiver postando, você recebe em primeira mão. E claro, me seguir nas redes sociais, estão sempre aqui embaixo, os links na descrição. É uma maneira também de você me acompanhar e ver vários conteúdos diferentes do que eu trago aqui pro canal. Bom, dados os recados, vamos à resenha. Como eu falei pra vocês, esse é o lançamento da Mari Maria, é a base Cover Up. É um lançamento, eu tô aqui no site da Mari Maria mesmo, uma página da base aberta, para ler pra vocês o que ela promete. Base Mari Maria Cover Up deixa a pele aveludada e uniforme sem craquelar. É resistente à água e ao suor, oil free e não acumula nos poros. Sua fórmula possui secagem rápida e cobertura ajustável, de média a alta, com pigmentos revestidos por aminoácidos para atenuar imperfeições da pele. A base uniformiza e disfarça, tá difícil a descrição. A base uniformiza e disfarça marcas, manchas, cicatrizes e olheiras de forma natural com longa duração. Então a gente vai fazer o teste, vou tentar atingir o máximo de pontos possíveis aqui do que ela promete, pra gente poder ter uma resenha mais completa. Meu rosto, vocês podem ver que ele tá um pouco brilhoso assim, porque eu acabei de passar um hidratante. Eu gosto de testar a maquiagem com hidratante, um que eu sei que funciona com todas as minhas bases, corretivos, já é um hidratante ali de dia a dia. Ele é o booster da Neutrogena Hydro Boost, é esse aqui. Não sei se vai estar focando, meninas, que essa câmera é emprestada e eu não sei mexer direito. É ótimo, ele é tipo um gelzinho, então pra quem tem a pele é bom, quem tem a pele oleosa ele é ótimo, porque ele não deixa a pele com aquele aspecto ceboso, igual alguns óleos ou hidratantes, então eu gosto bastante dele. Bom, já falando algumas diferenças das duas bases, diferenças assim visuais, de embalagem, enfim, de tudo. Essa daqui é a Velvet Skin, é a primeira base da Mari Maria. É aquela base da Mari Maria primeira, se eu não me engano, lançou em 2019, que tem aquele aplicador grandão de corretivo, parece aplicador daqueles corretivos gringos. E ela tem 25 gramas. Às vezes a gente olha pela embalagem e pensa, entre essa e essa eu vou comprar essa porque é o tamanho, ela vem bem mais, só que não. Essa daqui vem 25 gramas, essa daqui vem 30 gramas. Essa já tá dentro da média das bases, que quase todas vêm 30 gramas ou 30 ml, essa daqui tem um pouquinho menos. Mari Maria falou que queria lançar uma base a preço de mercado mesmo. Se eu não me engano não, é a base de blogueira assim mais acessível de todas, é a com menor valor de mercado. E ela falou que preferiu investir no produto em si do que na embalagem, por isso que ela tem uma embalagem mais simples, porém eu gosto, é uma embalagem compacta que você consegue levar pra todo lugar. Ela tem um biquinho dosador bem fininho, que é bom que não causa sujeira, não tem aquela boca muito grande. Então você consegue dosar super bem e é ótimo, super ajuda. Bom, agora falando de cores. Essa daqui tem 12 cores. Se eu não me engano, eles lançaram 10 cores. E depois de mais algum tempo eles lançaram mais duas e ficou 12 cores. Essa daqui tem 24 cores, ou seja, já é o dobro dessa daqui. O que é ótimo, porque atingindo cada vez mais públicos, você fazer uma base cada vez mais democrática, tanto de valor quanto de tonalidade. Uma coisa que eu senti falta no site na hora de comprar, como eu falei, eu não comprei direto no site da Mari Maria Makeup, comprei por outra plataforma, só que nem no site da Mari Maria mesmo tem um comparativo das bases. Por exemplo, minha cor na Velvet Skin é bege médio. Então você usa bege médio, qual tom seria nessa daqui? Não tom direto porque tem o dobro de cores, mas por exemplo, a bege médio eu sinto que ela é bege médio, né? Eu sinto que ela é da minha cor, só que ela tem um subtom neutro. Então pegar uma que seja dessa cor, que tenha um subtom neutro, quente, frio, ou rosado, enfim. Porque ajudaria bastante ser um guia, porque como tem o dobro de cores, a gente fica com o dobro de opções pra ficar mais confuso um pouco. Como eu falei, minha pele tá limpa e hidratada. Minha cor é MM12. Quando chegou, fiz um teste assim pra ver se era a minha cor mesmo. E eu senti que tá muito próximo do meu tom, só que ela é um pouquinho mais quente do que eu costumo usar. Então se no vídeo ela estiver um pouquinho mais quente do que minha pele, um pouquinho mais escuro,
releva, porque comprar pela internet é isso, gente. Vou fazer um lado aplicando com a esponjinha e um lado aplicando com o pincel Kabuki pra gente ver ali a diferença. O preço teto dessa base que eu tô vendo em todo lugar é R$29,90. Já vi R$30 arredondando, R$29,90. E essa daqui era R$55. Então essa daqui é uma base mais acessível, por isso que ela tem uma embalagem mais simples. Como eu falei, a Mari Maria disse que preferiria investir no produto e deixar uma embalagem mais simples para poder ter todo o investimento dessa base, todo o valor da base em si no produto, tá? Custa R$29,90, é quase metade do preço dessa daqui e tem uma proposta assim meio diferente e tal, mas acredito que ambas têm uma boa ali, uma boa desenvoltura, digamos assim. Vou começar esse lado aqui com a esponjinha, tá? Eu vou aplicar, deixa eu ver aqui com qual esponja. Vou aplicar com essa daqui que eu gosto bastante dela pra dar acabamento. Vou aplicar ela aqui direto no rosto, uma quantidade que geralmente eu uso nas minhas bases. Olha só. Vou vir com a esponjinha dando batidinhas. Vou fazer uma primeira camada, porque é o que diz no site, que ela tem a camada construível. Ela vai de média a alta, então ela não é uma base de cobertura leve. Claro que no dia a dia, você usa uma gotinha ali e outra ali, você consegue fazer uma cobertura leve, porém a promessa dela de uso comum é de cobertura média a alta. A esponjinha tá úmida, tá, gente? Pra absorver menos produto. Úmida, tirando o excesso de água. Apliquei mais um pouquinho, deixa eu ver se dá pra ver aqui, pra concentrar aqui na região da barba. Não fiz neutralização na barba, então é normal ficar mais acinzentado. A polícia passando. Ai, gente, é uma delícia. Até de madrugada, gente, gravei o vídeo de inscrição do Corrida. Pra quem não assistiu também, vou deixar linkado aqui nos cards. Tava uma zona. Comecei a gravar 2h30 da manhã pra não ter barulho. E várias vezes tive que recortar o vídeo porque tava tendo barulho. De sábado pra domingo, de madrugada, gente, sem condições. Então, olha só. Esse daqui é o lado com a esponja. Esse lado eu não fiz ainda. Deixa eu dar um zoom em vocês. Gente, olha a gambiarra, né? Deu pra ver aqui o fundo, né? Enfim. Olha só. Esse lado aqui com a esponja. Eu gostei do acabamento. Ele não é um acabamento extremamente seco, aparentemente. É uma cobertura meio que soft matte. Ele fica sequinho, porém ele não é aquele acabamento que acaba com o viço da pele. Eu não sei na câmera, mas aqui eu ainda tô vendo o viço da pele. Então por isso que não é extremamente mate. Pode ser que daqui a um tempinho, depois que a base secar, ela fique um pouquinho mais seca. Porém até agora não. A cor eu acho que bateu. Eu achei que ia ficar um pouquinho mais escura, mas eu tô achando que bateu. Tá? Olha só, tô continuando dando acabamento aqui e não tô adicionando mais produto. Então primeira camada com a esponjinha, gostei. Ela fica bem bonita. Aqui eu diria que ela é uma cobertura média, média leve, não de média alta. Uma cobertura média leve, e também porque a esponja ela já deixa um acabamento assim mais leve. Agora eu vou fazer desse lado aqui com o pincel Kabuki. Ele tá limpo, ó, não tem produto assim nas cerdas. E vou usar mais ou menos a mesma quantidade. O bico dosador dele, assim, é ótimo, ótimo mesmo, porque não faz sujeira, não vaza, é muito bom. Vou pegar o pincel, vou dando batidinhas. Lembrando que eu tô fazendo esse comparativo da quantidade, etc, de acordo com as bases que eu uso em média no meu dia a dia. Eu não tô fazendo um teste de ultra cobertura, até mesmo porque daqui a pouco eu vou vir com a outra camada pra ver se ela constrói bem. Vou esperar os dois lados darem uma assentada pra gente poder ver isso. Olha só, o lado com o pincel Kabuki, eu senti que esse lado aqui teve uma cobertura um pouquinho maior do que esse lado aqui. E senti que o lado da esponjinha ficou com um pouquinho mais de viço. O que vocês acharam? Senti que esse lado aqui ficou com um pouquinho mais de viço. Primeira camada, gostei, é uma base que eu usaria pro dia a dia. E como ela é uma, eu já usaria uma outra camada dela, não só porque ela promete construir, mas se eu fosse fazer alguma coisa que eu precisasse de mais cobertura, quisesse mais cobertura, eu realmente aplicaria um pouco dela a mais, porque a primeira camada é uma cobertura média leve. Não chega a ser leve, porque eu consegui tampar bastante imperfeiçõezinhas, porém eu ainda tô vendo um pouco, ficou meio que translúcido, algumas manchinhas. Então eu vou vir com uma segunda camada, já passou assim uns 5 minutinhos, eu vou ver se ela transfere. Eu tô gravando! Vou ver se ela transfere, ela não foi selada ainda, ó. Tô apertando assim.
Lembrando, gente, que teste pra ver se transfere ou não, você não pode esfregar as coisas, porque senão é óbvio que vai transferir. Mesmo que seja uma base à prova d'água. Olha só. Onde saiu um pouquinho, muito pouco mesmo, foi perto do queixo. Ó, deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês. Olha só. Quase nada, 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 nada. Agora eu vou pegar um outro papelzinho aqui, um papelzinho limpo. E vou testar do lado do pincel. Como eu falei, a base não está selada ainda. É só o acabamento mesmo. Ó, tô empurrando o pincel, ou o papel, pra ver. Quase zero também. E o único lugar que transferiu foi mais aqui, que é justamente perto do queixo, como eu falei pra vocês. Olha só. Foi bem pouquinho mesmo, então realmente não transfere. Eu vou fazer uma segunda camada com a mesma quantidade de produto. Aqui na barba eu vou colocar um pouquinho mais, justamente porque precisa de mais cobertura. Esponjinha de novo. E vamos ver se ela aceita a segunda camada, se fica bonito o acabamento. Porque é um teste muito bom, às vezes você precisa retocar a maquiagem no dia a dia. Não só de você preferir uma segunda camada, mas você precisa retocar. E às vezes você vai retocar e a base começa a abrir, abrir, abrir. Em vez de consertar, você abre um buraco ainda maior. Então se ela aceitar uma segunda camada é ótimo, justamente pra, além de cobertura, você poder fazer o retoque dela sem medo. Olha só, segunda camada. O lado da esponjinha, gostei bem mais. Realmente, na segunda camada eu vi aqui que tá um pouquinho mais escuro. Eu vou descer aqui pro pescoço, pra não ficar uma máscara, né? Mãe, eu tô gravando! Olha só, a segunda camada aceitou super bem. Gostei. Ela tá demorando a acumular nas linhas finas. Ó, aqui nos olhos, onde eu não dei acabamento, até o lado aqui ainda não acumulou, o que é bom. Aqui na testa ela acumula um pouco mais, porém é porque eu apliquei uma quantidade mais generosa, acredito, e também porque eu tenho linhas muito profundas, olha só. Então acaba marcando mais. Porém, acho que só de eu dar um retoquezinho já sai as linhas finas. Então realmente não tem marcação. As minhas linhas marcam com qualquer base. Preciso de um botox, porém dinheiro não tem, então só se contente mesmo. Não sei se vai dar pra ver na câmera, aqui em pequenos vincos do nariz. Ó, vem aqui. Tem que dar mais atenção porque ela dá uma acumuladinha. Agora eu vou vir do outro lado. Mesma quantidade de base, um pouquinho a mais na barba, né? Porque fica cinzentado, fica feio. Vou dar aqui acabamento com o pincel Kabuki. Pronto, deu mais ou menos uns 5 minutinhos do acabamento com o pincel Kabuki aqui do outro lado. Os dois acabamentos estão bem parecidos, eu achei que ia ter mais diferença, que um lado ia estar com mais cobertura, outro com menos. Só não passei no nariz, né, nega? Mas enfim, gostei bastante do acabamento dos dois lados. Não teve muito acúmulo, ó. Eu passei a esponjinha desse lado já tem uns 10 minutos, que foi mais ou menos o tempo que eu passei desse, aqui uns 5. Não teve acúmulo. Na testa, onde dei acabamento de novo, também pouco acúmulo. Em volta do nariz, do lado da esponjinha tá tendo um pouquinho mais. Deixa eu ver se dá pra ver. Do lado do pincel, senti menos. Não sei se é porque o pincel ajuda a empurrar um pouco mais a base, mas do lado da esponjinha, realmente é uma base de cobertura alta, não é tipo assim aquele reboco pesadíssimo que tipo assim, dá até medo de usar. Não, é uma base de média alta realmente ali dentro do equilíbrio, de média alta. Se você tivesse usado mais um pouquinho do que eu usei na primeira camada, você teria uma cobertura média perfeita e mais um pouco de base, ou seja, tipo, não precisa nem dobrar a dose, digamos assim. Só de você colocar mais um pouco, eu sinto que a cobertura dela já começa a construir pra alta. Que nem eu falei, ela não tem uma cobertura altíssima, porém eu sinto que ela tem uma boa cobertura. Uma cobertura alta, sim. Algumas partes nem base de cobertura alta vai tirar, que é, por exemplo, essa espinhazinha aqui, não é nem essa espinha, é a mancha de uma espinha, então tá bem profundo. E um pouco do acinzentado da minha barba, normal. Antes de selar, a gente vai fazer agora alguns testes. Ó a moto passando. Deixa eu tirar aqui o zoom, né, porque a gente trabalha na humilhação quando tá nesse zoom. Pronto, olha só, a base já secou aqui. Vou pegar um outro papel limpo. Tô empurrando. Ó, pega, mas bem pouco, tá vendo, ó? É algo que eu tenho que empurrar mesmo, ó. Se só colocar, não fica.
Então é uma base que realmente fica sequinho. Eu senti que o viço dela já deu uma saída, deu uma diminuída. Ó, tô empurrando. Vocês podem até ver que o papelzinho tá grudando. Mas a base não transfere. Agora na segunda camada, não sei se é porque eu esperei secar mais tempo, saiu menos base ainda. Olha só. Saiu menos base ainda de novo. O lado que saiu um pouquinho mais, que acho que foi aqui no meio, foi justamente na parte do queixo. Então quase não saiu base. Tô pegando mais um papelzinho limpo aqui, gente. Olha só, tá limpinho. Virei aqui. Ó, lado com o pincel. Não, também tá segurando. Eu ia falar nem segurando tá, de tão sequinha que ela tá. Ó, de novo. Não sei se meu queixo tá oleoso, o que tá acontecendo hoje. Mas olha só. Aqui nessa partezinha aqui, ó. Cadê, gente? Ai, a câmera vira... Aqui, ó, bem aqui, cadê? Isso aqui, ó. Bem aqui foi a parte do queixo, saiu um pouco mais, mas também muito pouco. Por ser uma base de cobertura alta, geralmente sai um pouco mais, então por enquanto tá ótimo. Não é uma base que eu sinto ela, tipo assim, ai, senti que eu estou de base. Porque geralmente base de cobertura alta ou assim, bem líquidazinha, é mais fácil de você sentir no seu rosto. Pra ser sincero, às vezes eu sinto mais a base líquida assim do que as mais grossinhas. Então gostei, não tô sentindo ela no rosto. Claro, você sabe que você tá de maquiagem, porém não é aquele aspecto que chega a incomodar. Vou vir com água. A gente tá na embalagem do Leite Fix da Letícia de Paula, porque o meu Leite Fix já acabou, ó. É água mesmo, vou fazer um teste, vou dar uma borrifada como se fosse de leve, assim. Lembrando que não é a prova d'água, ela é resistente à água. O teste do suor não tenho como fazer, mas enfim. Dei um banho aqui, pra agilizar eu vou usar o secadorzinho, como se eu estivesse andando e estivesse vindo um vento no meu rosto. Ó, por enquanto não chegou a escorrer. E não chegou a ficar com aqueles vincos brancos. Tem algumas bases que ficam com aquele vinco branco, que é o pigmento da base saindo todinho e deixando marcado. Não sei se ela é resistente a lágrimas, que não diz que ela é resistente a lágrima, porque água é diferente de lágrima, viu? Porque lágrima é ácida. Por isso que às vezes fala, produto à prova d'água, aí você chora e ele leva todinho, porque a lágrima é ácida. Mas por ser resistente ao suor, que também é ácido, acredito eu que, ela seja resistente a lágrimas. Mas é o que eu acho, em lugar nenhum tá prometendo que ela é resistente ou a prova de você chorar. Olha só! Ela tá secando super bem. Não ficou com nenhuma marcação. Como eu falei, gente, é água mesmo. Ó. É porque acabou e daí eu usei água aqui dentro pra ficar mais bonitinho, né? Fica, nossa, LP Collection. Que nada, acabou, menina. E não tinha dinheiro pra comprar outro. Bom, acho que minha pele tá bem seca já. Vou usar um papel que tá limpo. Olha só. Pra gente ver se vai. Ó. Caraca. Eu confesso que eu tô levemente surpresa porque eu tentei não assistir resenha, né? O único vídeo que eu vi foi da Mari Maria mesmo. Olha só, gente. Foi só o da Mari Maria pra poder não me influenciar, chegar aqui dizendo o que outras pessoas já falaram. Mas não sai. Ó. Ah, também lembrando que quando você derrubar, quando escorrer uma águazinha, não sei o que, se der, vem com uma esponjinha e dá o acabamento depois que a pele estiver mais seca. Como diz a Juliette, você não esfrega a lágrima ou a água, senão borra a maquiagem. Eu seco porque eu sou maquiadora, aí se secar, borra. Então você tem que vir com a esponjinha, se der, um pincel, se não, deixa a pele secar e qualquer coisa você vem até com papel higiênico, algum lencinho, alguma coisa assim, para tirar o excesso se ficar, se tiver um dia bem chuvoso. Porém, no teste da água, acredito que ela tenha passado, gente, ó. Transfere um pouquinho mais do que o comum.
né? Que é quando ela realmente tá com o acabamento ali sequinho. Ela transfere um pouco mais, porém dentro do aceitável. Agora eu vou finalizar minha maquiagem para vocês poderem ver ali o acabamento. Como essa base ela tá no meu tom certinho, ou seja, um pouquinho mais clara que essa, eu vou usar como corretivo, porque essa daqui funciona como base e corretivo também. Gosto bastante dessa base barra corretivo. Eu sinto que vai ser só pra corrigir mesmo, pra uniformizar. Olha só, ó a diferença. Tá vendo que esse tom aqui ficou mais quente e um pouco mais escuro? Pois é. Provavelmente se tivesse alguma relação das bases, etc, seria mais fácil de identificar. Tá aqui acabamento na minha maquiagem. Vou fazer uma makezinha bem leve, tipo um contorninho, um blushzinho, só pra finalizar a maquiagem, e volto aqui pra terminar, pra encerrar o vídeo com vocês e mostrar como ficou o acabamento, tá bom? Pronto, gente, voltei aqui com a make finalizada. Me empolguei um pouquinho, porque eu tava testando uns outros produtos. E aí acabei pesando a mão, um pouquinho o olho. Aí ficou aquele glow ali, né? Aquele olho um pouco mais marcado. Mas comparado com o que eu faço, gente, realmente tá mais leve, tá mais... Só você dar uma olhadinha lá no Instagram que você vê que isso aqui, ó, é um acordei, um bom dia. Mas enfim, gente, olha só. Tem mais ou menos 1 hora que eu tô com a base. Eu selei não faz muito tempo, porque primeiro eu faço a sobrancelha, depois o olho, depois o contorno, blush, iluminador. Selo a parte aqui debaixo dos olhos, vou dando acabamento nas partes de contorno, blush, iluminador. E só depois que eu selo. Por último que eu selo minha pele, tá? E aí eu dou uma retocada no iluminador ou se alguma coisa precisa, porque eu gosto que fique mais assim, fluido, sabe? Fundido. Enfim, gente, eu gostei do acabamento. Mesmo enquanto eu não havia selado ela teve um acúmulo bem pouco nas linhas finas. Ela teve um acúmulo pequeno na testa, ó, por exemplo, eu selei a pele e minha testa, ela ficou um pouquinho marcada as linhas de expressão. Não sei se pela câmera dá pra ver, mas é um efeito que sempre tem, então não é algo que eu nem consigo evitar. Independente da base, sempre fica um pouquinho marcado. Gente, eu tenho que fazer botox com 20 anos, porque eu tô cheio de linha de expressão. Mas enfim, gostei do acabamento da base, é uma base realmente muito bonita. Por enquanto, de verdade, eu acho que eu não tenho críticas a ela, sim. Só pontuar algumas coisas, vamos lá. Ela é uma base que o interessante dela, a espalhabilidade dela, ela espalha muito fácil, porém, não sei se é porque ela é mais fininha, etc. Eu senti que, por exemplo, com outras bases que geralmente eu aplico aqui no centro do rosto, consigo espalhar pro rosto inteiro. Essa base não, é o mais interessante ou você aplicar na esponjinha e dando tchuc 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 tchuc, daí você consegue espalhar no rosto inteiro, ou então você ir colocando pequenas bolinhas, por exemplo, um pouquinho na barba, um pouquinho em outro lugar que você quer concentrar mais, enfim, que daí você consegue uma cobertura mais uniforme. Não que não tenha ficado, mas eu senti que onde eu, por exemplo, como eu coloquei mais base aqui no centro do rosto, eu senti que ficou mais concentrado aqui, o que é óbvio assim e tal, mas como eu sou acostumado com outras bases que espalha pro rosto inteiro, eu senti, tava vendo se tava gravando, que me deu um leve toque assim. Se gosta de coberturas em lugares específicos, é legal você dar espalhar em mais pontinhos. E a questão do site também, eu acho que nem eu falei, por exemplo, eu tô vendo aqui o tom, não sei se tá batendo com o meu pescoço, eu tô olhando aqui pelo monitor e não sei se tá batendo. Pelo espelho, tipo assim, ele tá 99%, assim, como eu desci um pouquinho o pó e ainda fiz um contorno, então deu uma amenizada. Provavelmente minha cor seria 11 mesmo. Como eu falei, seria interessante, por exemplo, se eu uso o tom bege médio, que é o meu tom da Velvet Skin, seria interessante, por exemplo, comparativo, bege médio, se você tem o subtom quente, seria a 12. Se você tem um subtom rosado, seria a 13, e se você tem um subtom neutro, seria a 11. Ficaria mais fácil de entender, mas fora isso, gostei sim da base, ela é super compacta. Eu gosto porque daí não ocupa aquele espaço enorme na penteadeira. A cobertura dela realmente é de de média a alta, ela não tem uma cobertura pesadíssima mesmo quando tá alta. Então se você gosta daquele reboco, aquela base pesada, eu acho que ela não vai ser ideal pra você. Agora se você gosta de cobrir suas imperfeições, etc., porém não gosta de um acabamento muito pesado, eu acho que é a base ideal. Gostei bastante do acabamento, da cobertura, funciona. Como eu mostrei pra vocês, ela não transferiu. Então pra quem tem a pele seca, etc, ou vai usar muito pouco no dia a dia, acredito que nem precisa selar. Realmente é uma base bem bacana, gostei bastante. Gente, agora que eu vi que meu cílios tá meio caído assim, meio capenga, mas acontece com as melhores blogueiras, né? Aí você responde que não. Aí eu só tenho te pedir perdão. Porque fiz aqui meio na pressazinha pra finalizar, porque já tava ficando um pouco tarde. E aí tava começando barulho na rua, eu fiquei com medo de, tipo assim, encerrar o vídeo com aquela zona.
E é isso, gente. A Cover Up é uma base que eu gostei bastante. Boa cobertura, bom acabamento, em resumo é isso. Só esses dois pontos que eu falei. A questão do site seria bom se tivesse um comparativo. Fica melhor ali da gente ter certeza, principalmente pela questão da pandemia, né? Com tudo fechado e nos lugares que estavam abertos, muitas das lojas não podia experimentar o produto, né? Até mesmo porque é o certo devido à pandemia, etc. Então o ideal seria ter um comparativo ali no site, porque eu acredito que daria uma boa ajudada. Tanto um guia de base ou dividir os tons, subtom, ajudaria bastante. E também a questão da base, a espalhabilidade dela é muito boa, não fica manchada, porém onde você quer mais cobertura é bom você dar uns pinguinhos ali, sabe? Dar uma boa dividida antes mesmo de você começar a espalhar. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo aqui, porque ele ajuda o YouTube a entender que você gosta do meu vídeo, ele te entrega meu conteúdo com mais frequência e faz ele chegar para mais pessoas. Não esquece de comentar aqui se você tem mais dúvidas sobre a base, comentar a sua sugestão, então só o seu comentário dá aquela engajada que a gente ama. Aqui na descrição e aqui do lado, aqui vai estar aparecendo minhas redes sociais, onde você tem bastante conteúdo além daqui do canal. É challenge, é fotos bafônicas, é outras makes e fora o dia a dia nos stories, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.